Por essa mulher buscou ajuda vários médicos, vários especialistas naquela época, e não conseguiram solucionar o problema dela. Durante 12 anos ela vivia em sofrimento. Eu acredito que essa mulher deveria ser bem debilitada, bem mesmo debilitada. Mas uma pessoa 12 anos perdendo, né, sangue, sofrendo, deveria ser uma mulher muito debilitada. Porque às vezes nós sangramos 3 dias, assim mesmo nós ficamos debilitadas, Imagina uma mulher de 12 anos sofrendo daquela hemorragia. 12 anos. Glória a Deus. Debilitada fisicamente e buscou ajuda em tudo que era possível. Que estes problemas que só Deus podia resolver. O homem não resolveu, mas só Deus podia resolver o problema. No versículo 27 e 28, quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Quantas das vezes nós enfrentamos multidões, né, para nós conseguirmos aquilo que na nossa vida? Muitas pessoas dizem assim: não vai conseguir, tu não vai receber aquilo do teu filho, isso e aquilo. Mas quando nós confiamos em Deus, Deus cura, Deus salva, Deus restaura, né? O texto declara que ela ouviu falar de Jesus. E o que se fala de Jesus naquela época? Jesus curava. Onde Jesus estava, o paralítico andava, o cego enxergava, o surdo ouvia, milagres e prodígios aconteciam. E ela ouviu falar do poder de Deus. E olha o que ela pensou. Chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em manto. Porque ela pensava: se é tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ou seja, porque ela sabia que Jesus representava o próprio Deus na terra, né, naquele mundo que ela era. Ela tinha essa convicção que essa certeza se me levava mais na época que a fé. A fé dessa mulher foi tão grande a ponto de arriscar a sua vida para tocar em Jesus. Porque naquela época, uma mulher que tinha um problema desse era imunda. Ela não devia andar perto das pessoas, ela não devia nem tocar as pessoas. Ela era imunda. Em Tiago 2,17 fala assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Por que a fé dela é tão grande a ponto de arriscar a vida dela? Porque naquela época, uma mulher que tinha um problema desse, problema de saúde desse, ela era considerada impura e não podia tocar nas pessoas. Ela não podia chegar nem perto. Era como aqueles que antigamente, época lá, também os leprosos. Eles não podiam estar no meio do povo. Eles eram imundos, eles eram impuros. Quando ela vai enfrentar a multidão, toca nas vestes de Jesus, ela expressou uma fé sobrenatural. O versículo 29, Tiago, versículo 29 e 30, na mesma hora,
texto aqui de Marcos 5, 26, 29 e 30, na mesma hora o milagre aconteceu. Quando a presença de Deus vem sobre nossas vidas, o milagre acontece. A paz entra, a alegria vem e o nosso coração, a alegria reina. Só quem provou a presença de Deus sobre, sabe o que eu estou falando? E foi essa mulher, sentiu a presença de Deus na hora. Quando ela sentiu, ela foi curada. Porque quando ela tocou no manto de Jesus, ela sentiu a presença, sentiu a cura, ela foi curada naquele momento. Quem toca no manto prova o sobrenatural do Senhor. Em Salmo 62, 11, Deus falou uma vez, duas vezes eu vi isto, que o poder pertence a Deus. O que é tocar no manto, você deve ser cheio da presença de Deus. Porque quando nós tocamos no manto de Jesus, como ela tocou no manto de Jesus, ela sentiu a presença do Senhor. Apesar de todas as dificuldades que ela teve de chegar até a Jesus, mas ela não em momento nenhum, ela perdeu as esperanças. Ela perdeu as esperanças de chegar até Jesus, de até tocar em Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava naquele momento. E ela sofrendo com aquela enfermidade, 12 anos, sangramento, gastou o dinheiro tudo em médicos e não resolveram o problema dela. Mas Jesus resolveu. E nessa noite Jesus quer resolver o seu problema. Ele quer resolver aquilo que você colocou diante dele. Tenha fé, creia que Jesus, ele vai botar isso no devido lugar, vai curar, vai salvar, vai restaurar. Quantas pessoas neste momento não chega diante do Senhor, aos pés do Senhor, pedindo cura, para Deus curar, mas não vai gasta em médicos e médicos ainda não resolve, porque eles estão buscando em pessoas erradas. O único que cura é Jesus, é Deus, é Ele que cura, é Ele que salva. Então aquela mulher ouviu naquele dia que Jesus curava, então ela foi atrás de Jesus. Aqui em Marcos 31, continuando no 31 e o 32, e os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher adotava, trêmula, ciente de que havia acontecido, né? Porque ela estava nervosa, com medo de chegar em Jesus, de tocar em Jesus. Quantas vezes nós temos medo? Nós temos medo de chegar em Jesus, falar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós precisamos falar para Ele. Às vezes nós falamos para a pessoa errada, né? E Jesus sabia que tinha tocado, mas queria que todos ali presentes soubessem o que tinha acontecido. Lá em Marcos 33 e 34, então a mulher amedrontada, tendo que havia acontecido, veio e prostou-se diante de Jesus
salvou. Vai em paz e fique livre desse mal. O que me chamou a atenção é que essa parte declarou toda a verdade. Ela não ficou com medo, ela declarou a verdade. Não esconda nada do Senhor, pois quando você abre o seu coração para Jesus, você se torna livre. Que nós possamos confessar para Jesus os nossos problemas. Nós possamos confessar a Jesus o que nós estamos sentindo. Às vezes o homem falha, às vezes você confessa para um amigo, para um parente, e ele não vai resolver o seu problema. O único que vai resolver o seu problema é Jesus, é Deus. Ele que vai resolver o seu problema. Como aquela mulher, ela confessou o seu problema. E naquele momento, ela foi curada. João 1:9. Vamos abrir lá nossas Bíblias, João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Ele é fiel para nos perdoar. Quando nós confessamos Ele verdadeiramente, Ele nos perdoa. Porque Ele está ali a ponto para nos perdoar, para nos confessarmos diante dEle. E às vezes nós não confessamos diante do Senhor. Nós confessamos para alguém que não vai resolver os nossos problemas. Mas sim Deus, Ele vai resolver os nossos problemas. Quando você fala toda a verdade, Jesus então, Ele traz a liberdade. Você se torna livre, livre espiritualmente, livre, meu irmão. Pense nisso, você fique livre, como essa mulher. Quando ela tocou em Jesus, em seu manto, dali saiu a cura. Saiu a cura diante dela. Aquela mulher foi curada. Aquela mulher naquele momento ela foi restaurada, ela foi curada de todo mal. Daquele mal que ela via durante 12 anos. Ela não perdeu a sua fé. Ela não perdeu a esperança em Deus. Ela perseverou diante do Senhor. Não desanime, mãe. Não desanime aquele problema que você te colocou. Senhor, será que o meu filho vai ser liberto? Será que meu esposo vai voltar para a presença do Senhor? Não se preocupe. Às vezes você está com uma enfermidade. Quando Jesus que você é curada, crê em Deus, tenha fé diante do Senhor, que você será curada, que você será restaurada diante de Deus. Que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, que nós possamos ser essa mulher cheia de fé, cheia de esperança, cheia de perseverança diante do Senhor. Que nós possamos ser uma mulher de fé. Que hoje nós perdemos por pouquinha coisa, nós já perdemos a nossa fé. Nós perdemos aquilo que, poxa, às vezes nós enfrentamos tão pouca batalhazinha, nós já perdemos a fé. Mas nós possamos não perder a nossa fé diante do Senhor. Que nós possamos permanecer como esta mulher. Uma mulher perseverante diante do Senhor. Uma mulher cheia de fé na presença de Deus. Eu agradeço a minha amiga oportunidade.